Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Gontijo, Política em 20 Minutos de hoje é comigo. E como bom carioca, morador do Rio de Janeiro por muito tempo, fã de política e, bom, com a minha breve carreira de presidente de partido, quando o Livre estava no PSL, durante um ano eu presidi o partido no estado do Rio de Janeiro, eu quero contar um pouco mais para vocês sobre aquela bagunça que a gente chama de estado e que a gente tanto ama. Primeiro, eu queria começar com um breve histórico. Em 1998, Antony Garotinho, do então PDT, se autoproclamando o melhor prefeito do Brasil e cantava: o melhor prefeito do Brasil vai virar governador, veio numa chapa com sua vice Benedita da Silva, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Ganhou de César Maia, ex-prefeito da capital, um sujeito que então estava no PFL ou PTB, já não lembro mais, porque depois ele foi mudando de um partido para o outro. Tinha feito seu sucessor, Conde, que enfim, foi eleito com bastante facilidade, na época não tinha reeleição, vocês têm que lembrar disso, a eleição só em 98. E aquele voto metropolitano da capital veio se encontrar com o voto interior e o Garotinho levou. PDT, então, seguindo a sua tradição histórica do Rio de Janeiro, porque Brizola também já tinha ocupado esse cargo, né, e com bastante força, assume a cadeira, Garotinho faz um governo bastante popular, renuncia no final do seu mandato e deixa Benedita da Silva, então sua vice, por aproximadamente 9 a 10 meses. Logo em seguida se elege pelo PSB, porque o Garotinho já tinha brigado com o partido antes, se elege Rosinha Garotinho, sua mulher, governadora do estado por mais 4 anos. Garotinho foi candidato em 2002, já nessa sucessão, à presidência da República. Para quem não lembra, a gente tinha Lula, Serra, Ciro e Garotinho naquela eleição. Bom, Garotinho faz a sua esposa fica 4 anos, e em 2006, o clã Garotinho, junto com outras lideranças do meu querido estado do Rio de Janeiro, como Jorge Pisciani, como Paulo Melo, como, enfim, Sérgio Cabral, né, elegem Sérgio Cabral governador do estado em 2006. Em 2010, Sérgio Cabral é reeleito com um pé nas costas. E em 2014, já na, vamos dizer assim, trajetória descendente do clã político, Luiz Fernando Pezão ganha de Marcelo Crivella no segundo turno e é eleito governador do Rio de Janeiro. O que todos esses políticos têm em comum? Primeira coisa, Garotinho, preso. Aliás, a última vez preso, inclusive ao vivo, enquanto fazia seu programa de rádio. Rosinha Garotinho foi presa. Sérgio Cabral está preso. Luiz Fernando Pezão preso. Wilson Witzel agora afastado. Então você tem um contínuo no Rio de Janeiro, onde... bom, vale lembrar da LERJ, na nossa Assembleia Legislativa, onde os 3 últimos presidentes, antes do atual, também foram presos. Paulo Melo, Jorge Pisciani e Sérgio Cabral. Hoje, o atual presidente da LERJ, André Siciliano, que é do PT, mas não se deixe enganar por siglas, todo mundo ali compõe muito bem, também está investigado, assim como o hoje governador em exercício, Cláudio Castro. Essa tragédia do poder público fluminense, ela tem algumas origens, né? Assim, primeiro, uma falta de cultura política, um voto de cabresto muito forte, territórios controlados por organizações, vamos dizer assim, pouco republicanas, para não dizer o mínimo. Mas você tem também no Rio de Janeiro uma tradição muito complicada de votar em salvadores da pátria, eu diria, né? Desde Brizola, nos anos 80, passando por todos esses que faziam política nos seus currais muito bem. E a política de curral eleitoral no Rio de Janeiro é bastante forte. E o curral eleitoral não é só necessariamente geográfico. Ele pode ser por denominação religiosa, ele pode ser geográfico, ele pode ser por área de influência de alguma facção, né? É um estado onde o poder político está bastante imiscuído, né, por outros poderes, eu diria. E aí eu queria contar uma curiosidade para vocês, que é quando Wilson Witzel aparece na vida do Livres. Pois é, essa é uma história que pouca gente sabe, mas que vale a pena conhecer. No meio desse contínuo, eu, que participei de política bastante afastado durante muito tempo, ou fazia política na minha vida privada, fui convidado para assumir o PSL, então
partido no qual o Livre estava incubado, em 2017. E participei durante um ano como presidente do partido, tentando renovar ele. E era bastante duro, porque você tinha que ir em vários municípios destituir as pessoas não prestavam contas, assim, você vivendo esse dia a dia entende o quanto o nível da política, de uma forma geral, é bastante baixo, né? Na política municipal, no diretório, gente que não presta conta, enfim, tudo muito esquisito, né? Para quem não é desse meio. E o Livres, naquele momento, tentava renovar um partido bastante complicado. E o então PSL, ele não era só um partido esquisito, porque ele era um partido qualquer, né? Ele era um partido esquisito porque ele tinha sido usado como peça de um tabuleiro de composição de poder do então PMDB, e servia para qualquer coisa. Então você tinha de tudo ali dentro. Foi bastante esquisito. Lá dentro tinha um deputado chamado Gotardo, que me diziam que era razoável, conversável. Eu fui conversar uma vez com ele, ele falou, olha, eu vou te apresentar o próximo governador do estado do Rio de Janeiro. Eu falei, quem? Ele falou, não, um juiz, um cara ótimo, correto, idôneo, papapá e tal, tá saindo da carreira judiciária e vai ser candidato. Eu falei, bom, vamos conversar com ele, tá alinhado com os nossos princípios e valores? Não, tá super e tal. Conversei com os juízes algumas vezes, fui chamado para o lançamento de uma municipal nossa em Barra Mansa junto com ele, fizemos uma palestra, fala dele todo meio tecnocrata e tal, mas comecei a achar aquele juiz um cara meio estranho, né? E o máximo que eu posso dizer, então, de experiência que eu tive, é estranho no sentido meio de fanfarrão, né? Um cara que falava demais, se vendia, era meio esquisito, ficava falando com quem ele conversou e tal. Acho melhor cada um ir para um caminho diferente, manter uma certa, né, manter distância. Quando eu vi que ele tinha sido candidato pelo PSC. Bom, deu no que deu. O que eu queria dizer com isso, que é importante para todo mundo que quer entender o Rio de Janeiro, é que no ambiente de absoluto desespero por liderança política, quando você tem uma geração política que está afastada do poder, né, você precisa construir novas lideranças. E não que novas lideranças brotem de paraquedas, sem histórico, sem nenhum vínculo, nada disso. Então, ele é uma cereja no bolo, de um bolo bastante triste do nosso querido Rio de Janeiro. E eu queria lembrar um pouco do histórico político do Estado, né? Assim, por onde essas forças transitaram. E tudo isso remete, eu queria fazer um rewind, né? Voltar no tempo, até o Brizola. Para quem não lembra, o PDT, quando ganhou as primeiras eleições com o Brizola, no começo dos anos 80, ganhou de lavada. E depois indicou prefeito, porque na época esse governador ainda podia indicar. Ele chegou a eleger 80%, 90% da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. O PDT era tão grande que brigava entre si. Durante um bom tempo ainda fez os deputados federais mais votados do Estado. Assim, era uma força popular bastante grande e que foi pautada no bom e velho populismo mesmo, né? Mas que desde já tinha um desprezo gigantesco pelas contas públicas, principalmente. Muito embora os escândalos de corrupção nos governos de Brizola não aparecessem, tinha um desprezo bastante grande pelas contas públicas. Vem o governo Moreira nos anos 80, 86, aí um governo do PMDB com poucas marcas muito claras, não mantém força política para fazer seu sucessor. Brizola volta por mais 4 anos. E o seu sucessor, então, é Marcelo Alencar, que faz um governo um pouco mais alinhado com o governo federal. Marcelo Alencar era do PSDB, o governo federal era do governo Fernando Henrique. Então, tem um processo bastante significativo de desestatização do estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tinha até o edifício garagem em Menezes Cortes, tinha um monte de coisas penduradas no estado. E muita coisa foi passada para iniciativa privada. Mas não dá para dizer que era um governo liberal. Assim. Marcelo Alencar tenta fazer o seu sucessor, que era o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, então hoje deputado estadual, que também em 98 perde. Né? Então não tem a força para se manter no poder ali. Desde então, essas forças políticas que começaram no PSDB, Sérgio Cabral estava no PSDB do Rio, vão migrando para o PMDB, e o PMDB no Rio vira um centrão de poder. Né? Muito embora o Garotinho tenha sido eleito em 98 pelo PDT, nesse projeto junto com o PT, ele passa pelo PMDB, depois pelo PSB, assim, primeiro pelo PSB, depois pelo PMDB,
E isso vai, a política do Rio de Janeiro ela vai virando essa política do líder, né? Do grande líder, assim, do grande nome, e das regiões do estado. Então, o Noroeste Fluminense, por exemplo, Norte Fluminense, a presença do Garotinho muito forte, na capital, a força dos prefeitos, o nome de César Maia tinha muita força, depois o grupo do Cabral também ficou bastante forte ali, mas o Rio de Janeiro foi caminhando para isso. No momento de bonança, foi quando os valores, né, dos escândalos foram astronômicos. E aí a gente está falando daquele período nos anos 2000, né, entre 2007 e 2012, mais ou menos, principalmente no período de boom de commodities, né, onde o Rio de Janeiro explodiu. E aí, como não tinha instituição, explodiu a corrupção também. E aí os escândalos são inúmeros. Delta, Odebrecht, estava todo mundo envolvido ali, todas as construtoras passaram por esse polo de poder. E seria injusto dizer que era só o governador. Não era só o governador, né? Era um projeto de poder bastante amplo ali no nível do Estado. Tinha, enfim, vale a pena só contar a quantidade de prefeitos que era do PMDB ou do polo do PMDB na época e como esse sistema se perpetuou no Rio de Janeiro. O curioso é que quando Wilson Witzel se elege, já era denunciado então ali o apoio do Mário Peixoto, que era um dos empresários, vamos dizer assim, ligados ao polo PMDB, não, o sistema PMDB de política anterior, e pouca gente faz caso disso. Mas o que aconteceu é que Witzel repetiu exatamente as mesmas práticas que ele jurou solenemente condenar. Isso seguiu o script à minúcia, né? Desde usar o escritório de advocacia da esposa para receber dinheiro, pelo que indicam, pelo menos, as provas até agora apresentadas ou publicizadas na imprensa, acordo com construtora, acordo com fornecedor, e principalmente, e aí a gente tem a segunda coincidência, um momento de muito dinheiro e pouco controle, como é uma pandemia. Você precisa gastar dinheiro rápido, porque você precisa agir rápido, você tem exceções às leis. Vale lembrar que no Rio já tinha tido um período de enchente no começo da década de 2010, que gerou muito escândalo. A cidade de Teresópolis, por exemplo, sofreu bastante por causa disso naquele período, porque prefeito atrás de prefeito estava envolvido em escândalo com desvio de verba por causa das obras emergenciais. Então, você tem esse script se repetindo, né? Essa história se repete. E aí o ponto é o que cabe para nós liberais nesse momento, olhando para o Rio de Janeiro, pensar. É que não é só uma questão de manter as contas públicas em dia, isso é fundamental e indiscutível, mas é uma questão também de quais são as instituições que fiscalizam como o dinheiro, mesmo que as contas fechem, seja usado, né? Ele não pode ser uma ferramenta de cooptação, ele não pode ser uma ferramenta de destruição do sistema político, e principalmente ele não pode continuar sendo uma ferramenta de perpetuação de esquemas de enriquecimento de quem está sentado no Palácio Guanabara. No Rio de Janeiro é muito visado, é uma caixa de ressonância do país inteiro, e ali, nesse purgatório da beleza e do caos, e nesse estado que todo mundo olha, presta atenção e ama ou critica, mas que está sempre pensando, muito do que o Brasil está refletido, né? Os cinturões de pobreza, a corrupção institucionalizada, os vendilhões do voto alheio, tudo isso acontece com bastante frequência. Então, é super importante a gente ter uma visão e um cuidado com instituições. São as instituições que vão permitir que quem sente na cadeira seja coibido de repetir esse script tão triste. São as instituições que vão fazer com que as próximas eleições sejam, de fato, mais livres, né? Onde você tenha menos poder de captura do voto por facções político-criminosas, e você tem, e são com as instituições também que a gente vai ter mecanismos de controle, né? Uma das instituições que mais me preocupa é o que a gente chama de cultura. A cultura da rachadinha, a cultura do apaniguamento, a cultura da corrupção, ela está entranhada em boa parte da política brasileira, no Rio de Janeiro com bastante força. Você tem de filho de presidente suspeito de fazer rachadinha, com fortes evidências de que fez, até, de novo, o governador roubando na maior crise de saúde dos últimos 100 anos do país.
não é possível que as pessoas entendam que vão ser pegas, né? O Brasil hoje não é mais o Brasil de 20 anos atrás, onde você podia passar anos fazendo esse tipo de coisa e não ser pego. As instituições precisam ser fortalecidas por isso, e o Rio é, para mim, o melhor exemplo de que ou a gente fortalece as instituições, ou então todos os nossos esforços de renovação política, de oxigenação dos quadros, de implementação de ideias liberais, transformar elas em políticas públicas, né, concretas, vão fazer água. Não existe ideologia numa terra onde não tem moralidade. Isso é fundamental.